Oi, tá me escutando? Olá, Paulo, tudo bem? Tudo? Boa tarde. O som tá bom aí? Tá ótimo. Como é que estão as coisas por aí? Loucas. Deixa eu dar uma olhada. Ensandecidas. Olá, Thiago André tá aí, Caio já está na área, Opa! Paula Leonor também já está na área. Fala, estão me vendo aí? Estou te Sempre vendo, sim. escutando. Vamos só esperar das 3 horas, tá? Para a gente dar início. Eu vou ficar aqui atento o tempo todo para estar Fala aí, monitorando. Paulo. Fala para ver teu Quem tá áudio, Paulo. entrando. Então, eu falei, então eu vou lhe dar aula de graça. Eu dava aula, que era uma coisa geral. Acho que a Paula não está escutando, não, hein? Paula? Então, Vou pegar o fone. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá dando eco? Não, tá de boa. Vou pegar um. Qual é a data que você vai colocar? Aquele print que a gente fez lá. Pois é. E acompanhando um pouco da repercussão do hoje cedo no apartamento dele na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. Paula? Gente, a Paula está perguntando se tem alguém ouvindo ela. Falei que ninguém está escutando ela. Eu vou estar monitorando todo mundo aqui pelo chat, tá? Eu entrei pelo da BQ e entrei pelo meu pessoal também. Então, a gente pode estar sempre conversando ali pelo chat. Vamos esperar, só como combinado, é às 3. Já temos uma galera aqui, mas o ideal é a gente manter... Foi meu banho de manhã? É justamente isso, boa noite. Bem na hora da maquiagem, junto conversando, a gente acaba E como é que vocês estão? Paula Leonor aqui entrando de novo. Como é que estão as coisas? Como é que estão? E aí, Thiago, como é que estão os negócios? Está na empresa hoje? Estou vendo aí. Fala, querido, tudo bem? Estou aqui, estou na empresa. De vez em quando eu venho aqui, tem alguma coisa para fazer, a gente recebe alguns Paula, ainda exames. não, seu áudio ainda não veio. Alguns exames, de vez em quando eu vim. Eu já vim trabalhar aqui, mas está trabalhando no momento de mudar, momento de organizar a casa, criar coisas novas e manter vivo no mercado. Exatamente. Paula, você não está nem aparecendo como opção ainda de áudio. Seu áudio ainda não entrou. Vai entrar agora. Pronto, acho que agora entrou, né? Entrou. Ufa! Deixa eu pegar o meu café aqui. Eu diria o seguinte, que o que eu estou fazendo é manter uma rotina. Manter uma rotina o máximo possível parecida com a minha rotina de trabalho lá na BQ. Né? Então, eu monto todo um esquema aqui, eu deixo meu computador ligado, meu celular está aqui no tripézinho, meu iPad está aqui, cafezinho. Trouxe até para ambientar o espaço um copo da BQ Escritórios para me tornar o mais perto da equipe possível. Porque semana sim, semana não, eu estou lá na BQ. Essa semana eu estou aqui de casa. Vamos só. Olha só, gente, a Glória aqui. Fico muito feliz. Mais 2 pessoas, ó. Glória, João Vitor. Já temos um número bacana de participantes aqui pelo Zoom. Isso é muito bom. Pessoal, Gabriela, quem puder deixar o seu microfone no mute, eu agradeço. Obviamente, a Paula, o Caio e o Paulo, eu gostaria que não colocassem nunca no mute. Os demais não vai precisar ficar no mute. Toda hora que você tiver um momento que você queira falar, liga o seu microfonezinho, faça a pergunta, ou, como eu estou em 2 plataformas aqui pelo Zoom, ou você coloca a sua pergunta pertinente no chat e eu repasso. Mas a ideia não é essa.
a ideia aqui é colocar um canal aberto e que todos possam conversar. Tiago André também é da área trabalhista, um grande amigo, está aqui participando, mas pode ajudar muito e colaborar muito. Não, passa do lado de fora também. Tá feio. Não é? Tá. Kiki, se puder, Kiki, desliga o microfone, por favor. Cadê? Onde é que tá isso, menino? Vamos lá, gente? Uma boa tarde a todos. Fico muito feliz com a presença de todos. Eu vou passar a bola primeiro para aquela pessoa que está mais atenta. São duas pessoas, né? Mas tem uma pessoa que está, eu diria o seguinte, está vivendo um caos em sua vida, porque ela planeja uma coisa, às 18 horas muda, aí às 6 do dia seguinte muda de novo, e tem sido uma mudança muito louca. Então, eu gostaria, Paula, que você atualizasse como nós estamos hoje, que em função dessa atualização de tudo que está acontecendo de novo, aí a gente vai conversar, vai provocar o Caio, vai provocar o Paulo. Pode ser? Tá ótimo, claro. Dentro dessa atualização, Paulo e Caio, fiquem atentos, Tiagão também, para que a gente possa estar entendendo como tirar o melhor proveito dessas atualizações. Tá bom? Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Sim. Que bom. Então, primeiro porque, para não perder a tradição, Milbert, tivemos uma decisão agora pela manhã, né? Eu sei. Então, assim, só para não perder a tradição, eu tinha me programado, mas dessa vez não mudou muito. Tinha me programado para a gente conversar sobre todos os pontos da MP 936, mais todas as questões da liminar concedida pelo STF. E hoje o STF deu uma nova decisão nessa ação direta de inconstitucionalidade, que para quem não é do direito, só para explicar um pouquinho o que é isso, é quando alguém da sociedade, que tem legitimidade para isso, óbvio, nesse caso foi um partido político, entra com uma ação dizendo, olha, essa norma não é constitucional. E foi isso que aconteceu, né? Então, hoje a gente teve uma decisão, já pela manhã, dizendo o seguinte, entraram com embarque de declaração nessa ação direta de inconstitucionalidade que tinha dito que aquela MP 936 lá, que fala da possibilidade de suspender o contrato e que fala também da possibilidade de reduzir jornada com salário, que aquela MP tinha alguns pontos inconstitucionais. E aí entraram com uma medida para que ele esclarecesse alguma coisa e ele negou apenas esclarecer uma coisa que eu acho importante, que é com relação ao prazo que teria o sindicato para responder, que a gente falou até na live anterior. Então, tivemos novidades hoje. Vou só fazer um panorama para todo mundo entender o que aconteceu desde quando começou o Covid-19. Pode ser? Eu acho que fica mais claro, né? Mais didático. Claro. Então, primeiro, veio o MP, a 927, tá? E aí, por que eu estou falando em números? Porque aí é fácil da pessoa procurar, por exemplo, no Google. Bota lá, medida provisória 927, tá? Essa medida provisória 927, ela veio falando da possibilidade da gente conceder antecipar férias, da possibilidade, isso tudo para empregador, né? E empregado. Eles acordarem de antecipar férias, de colocar, por exemplo, o empregado em teletrabalho, de fazer banco de horas, e ela veio contemplando uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, e foi revogada no dia posterior. Por que ela foi revogada? Porque essa previsão de suspensão do contrato de trabalho era para os empregados fazerem cursos, mas eles não previam nenhum recebimento do empregado. Então, assim, por mais empresarial que a gente seja, é uma coisa que iria levar uma situação de calamidade, porque o empregado ia ter o contrato dele suspenso e ele ia receber o quê? Né? A gente poderia, com isso, aumentar uma série de problemas sociais que a gente já tem. Então, o governo, na sequência, foi lá e falou assim, olha, não está valendo. No dia seguinte, não está valendo. E aí, só essa parte, que era um artigo lá, 18, só essa parte da suspensão.
Só que aí, todo mundo, né, todos os empresários ficaram carentes. Cara, o que eu vou fazer? Porque não adianta só eu dar férias, não adianta só eu fazer banco de horas. Por exemplo, Paulo Castro, que está aí, que pode me ajudar bastante, por exemplo, no setor de bares e restaurantes. Né? E aí, só um parêntese, o sindicato dos bares e restaurantes foi excepcional. Eu não tenho nada com eles, não, mas eles foram excepcionais, correram atrás disso e fizeram acordos antes mesmo da MP. Mas fato é que o empresariado ficou sem o que fazer, né? Só podia dar férias, antecipar férias, só que as férias, enfim, a gente não sabe até quando isso poderia vir, e aí faz o quê? Né? E quem não está abrindo? E quem não está tendo receita? Por exemplo, os restaurantes. E aí todo mundo ficou esperando essa MP até que ela veio. Veio uma segunda medida provisória, chamada 936, quem quiser só colocar no Google medida provisória 936. E aí veio essa medida provisória que falou o seguinte, ó, a gente pode fazer algumas coisas, tá? 1, a gente pode suspender contrato de trabalho. 2, a gente pode reduzir jornada com redução de salário. E 3, a gente pode dar curso para o cara se especializar. Mas eu não vou deixar o empregado desamparado. Eu vou entrar com um benefício que o governo vai pagar, chamado de PEMER, benefício, enfim, um benefício, para que o governo garantisse uma renda mínima para essas pessoas, tá? Então, basicamente é isso. Isso que foi feito pelo executivo, né? Enfim. E aí, o que acontece? Quando foi na semana passada, tá? Essa MP foi questionada a constitucionalidade dela. O que significa isso? Se ela estava de acordo com a Constituição Federal, por um partido político, tá? Que tem legitimidade para fazer isso. Quer dizer, isso é até um pouco questionável, mas é muito juridiquês. Esse partido entrou com isso no STF, dizendo, olha, isso não é constitucional, reduzir salário não é inconstitucional, suspender não é constitucional. E aí, o que aconteceu? O STF foi e falou, em sede inicial, em liminar, antes de dar sentença, falou o seguinte, ó, de fato, não é constitucional, tá? Então, precisa notificar o sindicato da categoria. E aí estamos aqui. Esse foi um panorama até aqui. Esse é um panorama, galera, pessoal. Vocês vão observar que eu coloquei o microfone de vocês no mute, mas ele pode ser ligado por vocês a qualquer momento que vocês queiram fazer uma pergunta, tá? O que a Paula fez até agora foi dar um panorama das leis trabalhistas de hoje, desde o início da quarentena até hoje, de tudo que rolou. O que eu tirei de tudo isso é quase Band News, né, Paula? A cada 20 minutos tudo pode mudar, e tudo pode mudar mesmo, né? Mas nada muda o que eu e o Caio vimos conversando a semana passada. O diálogo semanal. O diálogo semanal com o seu fornecedor, com o seu funcionário, com o seu cliente. Tudo que a gente está falando aqui são ferramentas técnicas da Paula Leonor, ferramentas técnicas do Paulo Castro, ferramentas técnicas do Caio, porém nada disso muda e minimiza as relações humanas que nós precisamos ter com o ecossistema que circula na nossa empresa. Então, é muito importante esse relacionamento. E relacionamentos até com órgãos que a gente não tinha o costume de ter, que, como a Paula falou, o sindicato. Deixar para quando a gente precisar de um fôlego financeiro, entrar em contato com o sindicato, deixar para os 47 do segundo tempo. Você já precisa ter o telefone em mãos, já precisa saber com quem que você vai falar, porque, na verdade, quem vai acionar qualquer coisa que você precise é o sindicato. Paulo Castro, está me ouvindo? Sim. Parece que já está podendo acionar em questões. Hoje de manhã saiu isso, né? Paulo, me corrija. Parece que você já pode acionar a suspensão, alguma coisa. Como está isso na real?
na real? A Paula A já gente deu um parâmetro, mas A gente tem um problema das leis, das MPs, dos decretos, desse monte de coisa jurídica que está um caindo sobre o outro, decisões de STF. Essa parte ela ainda está meio instável. A questão da comunicação com o Ministério da Economia, isso já está validado. É pelo empregador web, você acessa por ali, o certificado digital normalmente, e faz o envio das informações. O nosso próprio programa aqui interno, né, o programa da contabilidade, ele gera um arquivo com os funcionários que estão cadastrados e já gera no layout específico que eles informaram para a gente, que precisa de 22 campos preenchidos. Então, hoje a gente já tem o layout e a gente já tem o portal funcionando para enviar. É óbvio que está com uma quantidade de tráfego enorme, né? De vez em quando ele está instável, está caindo, está travando, mas hoje a gente já está conseguindo fazer esse envio. A questão só é essa instabilidade, porque a gente se cerca de contratos, faz um contrato aí bem feito, respaldado, e aí vem o STF, derruba, vem a AGU, recorre, a gente está, né, nesse limbo aí, como a Paula chama. Ô, Paulo, as regras em relação ao cálculo ainda segue o seguro-desemprego? Segue o seguro-desemprego. Até 1.599, 63, se não me engano, 61, eles pagam 80% do bruto. O que passar disso é 50%, do que passar 50% e vai somando. Eu acho até, né, aí a Paula falaria melhor sobre isso, eu acho que se a empresa puder, na hora da suspensão, completar esse valor para não ter uma redução, eu, como empresário, eu faria isso na minha empresa. Eu vou fazer isso nas minhas empresas. Eu vou arcar com essa diferença entre o que eu pago, se for somar o que eu vou pagar, obrigatório pagar, o que o governo paga, e se tiver uma diferença para baixo, eu vou completar para a gente evitar essa instabilidade jurídica aí de redutibilidade salarial. Eu tenho fazendo isso, viu? Eu acho ótimo até fazer isso, eu acho isso muito legal, até porque é uma redução considerável, né? Em sua parte. Só mais uma pergunta, em relação, por exemplo, hoje é dia 13, né? Se eu entro com meu pedido de suspensão hoje, teoricamente meu salário, que o período de competência dele vai acabará aí dia 31, né? Dia 30 no caso de abril, então teoricamente eu ainda pago, né? Só tenho a vantagem de 17 dias. No caso, se você avisa hoje, você tem que avisar com 2 dias corridos. Então, no caso, hoje é dia 13, você, no caso, começaria dia 15. Então, quer dizer, eu tenho meio mês que eu tenho que pagar integralmente o salário do meu funcionário. Sim. Não é isso? É isso mesmo. No confirma caso, aí, Paulo. se eu faço, muita gente tem feito 30, a Paula me corrige se eu estiver errado, né? Ou eu faço 30 ou 60 dias de suspensão. Mas só que há uma estabilidade na MP aí do período que você dá de suspensão, não é isso? Se eu suspendo 30 dias, eu tenho que dar mais 30 dias de estabilidade no emprego. Se eu suspendo 60 dias, eu tenho que dar mais 60 de estabilidade. Então, tem muita gente, né? Tem muita gente deixando 30 dias, depois renova a suspensão. Mas deixa eu fazer uma seguinte pergunta. Se eu tenho hoje 15 dias para pagar, então, na minha próxima folha, eu pago 15 dias integrais, 15 dias com suspensão, né, com benefício do governo. No outro mês, teoricamente, se eu entrar com uma suspensão de 60 dias, eu tenho 30 dias integrais. E na outra folha, então, eu posso aproveitar 15 dias também. Seria este o cálculo? Eu teria 2 folhas meiadas e uma completa? É assim que funciona? A gente não tem tudo que está acontecendo agora, ela não tem parâmetro, né? Nunca aconteceu. Então, obviamente que a gente usa paralelismo de coisas que já aconteceram e é provável que seja esse, né? Você tem 60 dias de afastamento. Então, se você começar agora no mês de abril, você vai até o mês de junho, né? De abril a maio, de maio a junho, os 60 dias. Então, aí você pagaria o governo pagaria metade da folha de abril, a folha de maio, metade da folha de junho. E você sempre complementando essa diferença. Isso ressaltando que a gente, como o Paulo falou, é um cenário novo.
Então, isso é o que a gente está acreditando que vai acontecer, né? Então, pode ser que aconteça de forma diferente a operacionalização disso. Então, assim, resposta 100% correta, nós não vamos ter agora, entendeu? Infelizmente, a gente vai ter que continuar. É o que a gente imagina, porque foi o que o Paulo falou, paralelismo de situações que aconteceram similares. Mas a gente vai precisar rodar essa primeira folha para saber como que vai ser, se de fato isso vai ser. Até porque na MP ele fala que ele paga 30 dias depois do contrato. Então, ele pode, uma das situações que pode acontecer é você afastar ele no dia 15, ele só receber no dia 15 de maio. Então, Exatamente. Você acertaria a folha de abril, ele receberia essa folha abril/maio, maio/junho, sempre no dia 15, 16, 30 dias após a assinatura desse, né, a informação que foi enviado para o Ministério da Economia. Exatamente, porque na MP fala em 30 dias após a informação ao Ministério da Economia. Então, assim, a gente realmente vai ter que aguardar para ver, porque pode ser que esse seu funcionário só vai receber no meio da folha, entendeu? No meio do mês que vem. Então, Pessoal, teoricamente, faz uma lambança contábil. Aí. O Paulo vai ficar bem. O Fontes, viu? Eu vou ligar o microfone aqui do Fontes, porque ele tem uma pergunta bem interessante. Eu vou... Tá? Fontes, seu microfone está aberto. Se você quiser ligar o vídeo, fica a seu critério. Maravilha. Por favor, repita a pergunta que você fez aqui no chat, que eu acho interessantíssima a pergunta que você fez para os três. Maravilha. Gente, então, meu nome é Leonardo. Minha pergunta é o seguinte, sobre a questão da suspensão temporária. Esses procedimentos, eles são cumulativos? A gente pode fazer suspensão temporária pós férias coletivas e pós redução de carga horária, ou adotei um dos benefícios, digamos assim, eu anulo os demais? Muito bom, Leonardo. Muito bom. Leonardo, então, eu vou falar da minha interpretação, tá? Então, vamos lá. Da minha interpretação é a seguinte, eu entendo que a gente não pode cumular os 90 dias. Tá? Então, por exemplo, a gente pode cumular, mas eu não posso ultrapassar de 90 dias a suspensão e a redução de jornada com redução de salário, tá? Então, não pode ultrapassar 90 dias. Agora, vamos lá, vou dar um exemplo prático. A gente pode, por exemplo, dar férias, dei férias, acabou as férias todas, tá? Poxa, então não tenho mais como dar férias. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar, eu posso dar, por exemplo, a suspensão por 30 dias, e aí agora voltou a, por exemplo, abrir o meu negócio. E aí eu faço, só que numa questão menor, né, com um volume menor. E eu reduzi por mais 30, entendeu? Reduzir jornada com redução de salário. Isso eu posso fazer, tá? Mas eu acho que a redução de jornada, minha interpretação da MP, a redução de jornada com salário, mas a questão da suspensão não podem ultrapassar 90 dias. Certo. Não sei se todos os outros dois concordam comigo. A interpretação que a gente está tendo, que alguns outros doutrinadores estão tendo, é essa, que você tem 90 dias, no máximo 60 você suspende e consegue mais 30 dias, por exemplo, reduzir. Ou fazer um mês de suspensão e 2 de redução. Eu acho que cada caso só tem que ser bem calculado para ver se vale a pena você reduzir ou, de repente, você chamar parte da equipe para trabalhar full time e deixar uma outra parte em suspenso, porque os contratos podem suspender parte deles, né? Então, acho que só essa conta tem que ser feita para ver se vale a pena reduzir ou diminuir a quantidade de pessoas. Perfeito. Caio, eu queria que você fizesse algumas colocações em função de... Agora a gente está falando o seguinte, isso daí são ferramentas, né? Mas como aplicar essas ferramentas para que a gente realmente tenha fôlego? É aquilo que a gente conversou na nossa live. A gente tem ferramentas... A gente até na nossa live se limitou a ferramentas de postergar, né? Uma vez
eu não pago um imposto agora, vou pagar ele lá na frente, mas eu tenho que ter sobrevida, por isso a minha excelente comunicação com o banco agora é importante. Só que agora a gente já está falando de uma suspensão aí real que dá um fôlego financeiro. Como aplicar isso na gestão financeira do seu negócio? Sim, eu gostaria só de terminar com uma pergunta que eu tenho uma certa dúvida. Alguns empresários, alguns gestores estão fazendo um complemento. Vou voltar um pouquinho no assunto e depois eu avanço, Milber. Perfeito. Esse complemento por fora, né, para não haver a perda salarial, conforme o Paulo falou, que alguns estão fazendo dessa forma, eu tenho cliente que faz dessa forma também. A grande pergunta é, uma pessoa que ganhava 2.000, agora ela ganha 1.600 aplicando as regras, por exemplo, do seguro-desemprego. Eu quiser fazer esse complemento do salário por fora, isso aqui incide em INSS, fundo de garantia ou não? Verba indenizatória. A Paula, né, confia, mas é verba indenizatória, só que ela tem que estar prevista no contrato de suspensão de redução. A gente não pode fazer nada sem que esteja tudo bem documentado. Nunca pôde, e hoje em dia, então, com essa falta de estabilidade jurídica, tudo tem que estar no contrato, mas é verba indenizatória, não incide nada. Perfeito, Paula, é isso mesmo. Assim, é uma mera liberalidade, tá? A não ser, por exemplo, que a empresa tenha uma questão da empresa faturar mais de 4 pontos. O quê, Paulo? É isso. Da empresa faturar com mais de 4,8, nesse caso, ela vai ter que dar 30%, tá? Ela vai ter que arcar com 30%. Tá? Agora, a exceção disso, não tem problema. Você só coloca lá no seu acordo que vai ser uma verba de caráter indenizatório e isso é permitido pela MP. Sem problemas, ótimo. Voltando aqui, o Milber perguntou, o que eu tenho reparado é o seguinte, todo mundo agora passou, a gente já passou um período, vamos fazer a suspensão e tal. Isso ainda não reflete, está muito fresco, né? Isso vai começar agora. Isso ainda não reflete no fluxo de caixa, viu, Milber? Eu acredito que daqui a uma semana a gente vai ter noção sobre isso, porque as suspensões estão começando agora. O que eu venho reparado é assim, um termômetro, né? Normalmente a gente segue um termômetro nos clientes, nas conversas com os clientes. Todo mundo, quem fez o dever de casa muito bem, conversando com seus clientes, com seus fornecedores, são um pouquinho mais seguros. Né? Quem não fez, né? Por exemplo, tem muita gente que está amargando uma inadimplência pesadíssima nesse momento. Né? Muitas contas a receber não foram pagos, né? As coisas foram vencendo, não foram pagas. Agora, quem manteve o diálogo está um pouquinho mais sobre o controle. Não quer dizer que conseguiu fazer caixa, não quer dizer que está na tranquilidade, não. Muito pelo contrário. Talvez a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho uma empresa que 60%, 70% da minha empresa é a mão de obra, né, um prestador de serviço, por exemplo, poxa, a MP ela dá uma diferença tremenda no meu fluxo. Quando eu tenho uma empresa que eu estou fechado, e, na realidade, meu custo de mão de obra é entre 20% e 25%, isso é irrelevante até numa situação dessa. E a gente junta uma inadimplência, às vezes, de 20% a 30% em alguns casos. Então, assim, o negócio é bem caso a caso mesmo, tá? Então, enfim, acho muito cedo para a gente avaliar essa suspensão. Acho, sim, que pode dar um fôlego para quem demanda mão de obra, para quem usa mão de obra intensiva. Acho que sim, vai dar um fôlego bom. Caio, deixa eu só fazer uma observação. Eu concordo com tudo que você falou. Só com relação à suspensão, eu acho que pode, eu concordo, mas eu tenho um parêntese. Eu acho que ela pode dar um fôlego, sim, para quem, por exemplo, tem funcionários, Paulo, 1.200, né? Até que ganha até 1.200. Por quê? Porque essa pessoa não vai pagar nada. Paulo. Nada. Perfeito. Entendeu? Se você tem funcionários que ganham até 1.200, cerca de 1.200 ou 1.300, Paulo, me corrija se eu estiver equivocado, que o Paulo que sabe os números de cor. Mas se você tem essas pessoas com esse tipo de salário,
você não vai pagar nada para essa pessoa. Ela vai receber tudo pelo governo e vai ter uma redução mínima de salário. Entendeu? Então, à exceção desses casos, eu concordo com você que não vai ter realmente reflexo nenhum. Mas nesses casos talvez tenha, entendeu? Eu acho, minha opinião. Mas eu acho que o que o Caio quer dizer é porque existem empresas que não têm muitos funcionários, a folha não impacta tanto, né? Então esse cara realmente ele continua com os fornecedores, ele continua com muito... O empresário ele tem muitas contas a pagar, não é só a folha que salva a vida dele. O aluguel é uma tecla que eu bato há muito tempo. O proprietário de loja, o proprietário de imóvel, ele tem que estar junto nesse momento. Perfeito. Ele tem uma opção de abrir mão de alguns aluguéis agora e conseguir segurar o inquilino dele. Ou ele pode bater na tecla que ele não é obrigado a nada, não existe uma lei que obrigue ele a conceder nenhum desconto, e ele pode muito bem receber a loja dele de volta e aguardar muitos meses até alugar de novo. Porque a gente está no momento em que, quando a gente sair desse lockdown total, a gente vai entrar numa escalada lenta, até retomar as empresas retomarem seus faturamentos. Algumas não vão retomar. Então, eu acredito que o momento é de todos estarem juntos, repartindo o prejuízo que o empresário está recebendo, por enquanto, todo nele. Perfeito, porque Paulo. se fala Paulo, muito... eu tenho uma... Desculpa te interromper, é só para a gente dar esse dinamismo que tá rolando. Fábio, eu liguei seu microfone, tá ok? Tá me ouvindo, Fábio? Eu queria que você fizesse a pergunta que você fez no chat. Pode ser, Fábio? Alô, estão me escutando? Estamos te ouvindo, sim. Tá, vamos lá, porque eu estou com duas contas aqui. Uma está na minha TV que eu estou vendo, outra no telefone. Porque... O cara está interativo bastante. Parabéns. Pois é, vamos lá. Não, eu estava acompanhando já desde cedo essas medidas, né? Porque para mim também vai aliviar bastante em relação a contas e tudo mais. Mas essas questões da suspensão de salário, redução de horas e tudo mais, acho que já foi até questionada a constitucionalidade aí do caso, e o Lewandowski deu alguma liminar suspendendo os efeitos daquela medida provisória 936. E eles vão julgar agora em plenário. Fábio, e eu fico preocupado. Oi. Fábio, só te interrompendo para que não tenha ruído de comunicação, ele não disse que era inconstitucional. Ele disse que ele meio que esvaziou a MP, entendeu? Ele, na realidade, disse que precisava da anuência do sindicato, tá? Então, ele só complementou a MP, porque já tinha na MP dizendo que precisava dar ciência ao sindicato em 10 dias. Só que não vinha com nenhuma... Só que não vinha com nenhuma... Por exemplo, você não tinha nada que iria acontecer com você se você não formasse, entendeu? E agora, pela interpretação do ministro, existe... ou seja, vai ser inválido, entendeu? Nulo. Mas a AGU está recorrendo também, né? Na realidade, a AGU entrou com uma embargo de declaração e, enfim, que o juiz rejeitou, né, que o ministro rejeitou, e realmente, como eles falaram, vai para o plenário agora, ou seja, para todos os ministros decidirem, entendeu? Todos os ministros da turma, né? Sim, perfeito. Posso completar, então, aí a pergunta? Falta até pouco tempo, né? O plenário, se eu não me engano, é dia 16. Porque o meu medo é tomar alguma decisão antes disso, porque se declara inconstitucional, tem efeito retroativo. Óbvio que é muito curto, mas o meu medo é lá na frente, alguma declaração de inconstitucionalidade gerar algum problema trabalhista, porque tem efeito... Alô? Esse plenário realmente para tomar as decisões. Paula, se eu não me engano, isso tem muito a ver com o que a gente conversou semana passada, né? Eu acho que o que é importante a gente deixar bem claro aqui, que todos os posicionamentos, tanto do Paulo e da Paula e do Caio, são posicionamentos dentro do que a gente está vendo aí, e todas essas informações estão por vocês. Posicionamento da Paula e do Paulo são muito dentro da opinião deles. Como eles falaram, não há precedente sobre
cada situação. Não havendo precedente, tudo pode acontecer. A gente tem que se precaver, ter certas preocupações. Eu acho que o que o Fábio está preocupado é muito real, porque as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande. Então, a gente toma uma atitude. Quem tomou atitude na primeira semana da quarentena pode estar muito arrependido agora, né? Estou errado, Paula? Não, não está errado, não. Você está correto. E, assim, Fábio, se você me permite, eu acho que a sugestão que eu daria, claro que precisa analisar caso a caso, óbvio, né? Mas, assim, eu estou dando a sugestão para os meus clientes de fazerem acordo coletivo de trabalho, tá? Mesmo, assim, por quê? Porque o acordo individual, ele fica fragilizado. Então, pode ser que você tenha uma pessoa, um empregador, que não tenha condições de esperar até o dia 16, por exemplo. E o dia 16 vai ser a primeira decisão, que cabe a recursos, que possivelmente vão caber recursos. Então, assim, o que eu aconselho, né, neste momento de instabilidade, tentar um acordo coletivo de trabalho. Aí você pode me dizer assim, né? Todo mundo está me ouvindo. Poxa, mas eu já tentei contato com o sindicato e não consegui, né? Então, existem outras medidas que a gente pode fazer para que tenha mais ou menos a mesma validade que o acordo coletivo, tá? Por exemplo, a gente pode convocar uma assembleia de empregados. E isso tem lá na CLT. Isso não veio com o MP, não. Então, por exemplo, você informou o sindicato que você quer fazer um acordo coletivo, o sindicato simplesmente ignorou, você vai à federação, a federação ignorou, você vai à confederação, a confederação ignorou, você pode fazer uma assembleia com os seus funcionários. Todo mundo assina, você faz um acordo, olha, o funcionário quer, o empregado quer para manter o emprego e vocês acordam com força de acordo coletivo. Claro, não é tão seguro como o acordo coletivo, reforço aqui, não é, porque não vai ter a participação da entidade sindical, mas é um caminho, tá? Paula, e assim... Só sobre isso, o que resguarda, qual é o documento, o que resguarda, uma vez que a gente escolheu essa assembleia dos funcionários, o que resguarda eu ter a garantia de que eu entrei em contato com o federal e com o sindicato e não obtive sucesso? Então, é uma coisa complicada, né? Por isso que eu estou falando que sempre é melhor a gente ir pelo acordo coletivo. Porque como a gente está num momento instável, muitas vezes, por exemplo, você vai mandar, como eu mandaria em situações normais de temperatura e pressão, eu mandaria uma carta com aviso de recebimento. Não me respondeu em 8 dias, vou para a federação. Carta com aviso de recebimento. Não me respondeu em 8 dias, vou para a confederação. Não me respondeu, vamos fazer o acordo com os empregados. Só que, no momento que a gente está vivendo, ele pode dizer simplesmente que estava atendendo por e-mail. E aí você vai ter que ter a carta e o e-mail. Entendeu? Então, assim, eu aconselho, quem quiser ir por esse caminho tenta a carta, tenta o e-mail do sindicato. Não obteve retorno, você tem duas coisas para provar que você tentou entrar em contato, entendeu? Perfeito. Lembrando, só uma coisa, posso só lembrar só uma última coisa? Claro. Os prazos, tá? Para a gente entrar em contato do 617 dessa assembleia, foram reduzidos pela metade pela MP. Tá? E o ministro, hoje de manhã, ratificou que os prazos realmente tinham sido reduzidos. Então, são 4 dias, não são 8. Tá? Por isso que eu ia falar, porque de 8 em 8 a gente já tinha 16 24. Né? Praticamente. Então, a gente, teoricamente, Fábio, assim, eu sempre me coloco aqui no lugar da galera, né? Eu tenho um entendimento aqui do empresário, do empreendedor. Eu vou e aciono o sindicato, aciono o federal e em 4 dias, 8 dias somando os dois, eu posso fazer dessa forma ou não? Então, são 3 instâncias. O sindicato, a federação e a confederação.
tá? E aí seriam 4, 4, 4. 12, né? Então 4, 4, 4. Cada um no seu tempo, não pode ser concomitante. Então, essa é uma questão que eu acho que foi falha na MP, tá? Eu acho que a MP deveria ter falado sobre isso de ser uma única vez, ou seja, 4 dias para tudo, porque, enfim, as pessoas estão com pressa, né? E aí, assim, uma coisa que eu falei para muitos dos meus clientes antes da liminar era, olha, realmente, é muito perigoso fazer suspensão de contrato de trabalho com suspensão redução de jornada com redução de salário. É muito complicado, sem ser por acordo coletivo, porque realmente é inconstitucional. Tá? Agora, a suspensão, ela não seria inconstitucional, entendeu? Então, aí eu entendia antes da liminar que era algo mais seguro, entendeu? Que você poderia fazer com mais segurança. Mas, em face da liminar, é importante que a gente espere o dia 16. Mas, ainda assim, acho que você tem condições de se defender muito mais numa suspensão do que numa redução de jornada com redução de salário via acordo individual. Perfeito. Paulo, o Paulo está aí ou o Paulo caiu? Acho que o Paulo caiu. Paula, tá. Paula, mais uma vez, né, a gente tem a sensação de que o governo está ganhando tempo, né? Não dá essa sensação? Eu acho também, e acho que eles fizeram, quando você falou a questão dos 15 dias, eu fiquei pensando assim, eu ia falar, mas aí falei, não sei se era cabível, mas eu também tive essa sensação de que era exatamente para não pagar o mês inteiro. Então, por isso eles fizeram dia 1º. Mas eu não sei, eu posso estar sendo leviana, né? Eu também. Mas eu acho estranho também, concordo com você. Até porque também sobre a MP, se você vê os níveis salariais acima de até o 3.336, depois subia quer dizer, não beneficiava, só beneficiava quem ganhava pouco mesmo. A grande, né? Mas então, Caio, eu acho que beneficiava, porque era esse o propósito mesmo do executivo, tá? Eu acho que a maioria das pessoas ganham até 3.300 e alguma coisa. Ganham até aquela faixa. Então, são essas pessoas que eles queriam garantir que não passassem fome. É o que eu entendi, tá? Eu posso estar sendo minha interpretação. Agora, porque é óbvio, quanto maior fosse o salário, maior seria a perda salarial. Entendeu? E, enfim, é complicado. Paula, enquanto o Paulo não volta, semana passada nós comentamos alguns impostos. O Paulo disse que está tentando entrar aqui. Eu estou tentando monitorar tudo ao mesmo tempo aqui. O Paulo comentou sobre alguns impostos estaduais e federais. Eu não sei se você lembra dos impostos. E o Caio comentou a respeito exatamente de não pagar alguns impostos. Só que comentou assim, eu não pago esse imposto, só que no momento que eu não pago esse imposto, o Paulo está chegando aqui, no momento que eu não pago esse imposto nesse mês e postergo ele para outubro, como eles estão liberando, em outubro eu juntei 2 impostos, né? Paulo, eu tô falando... Paulo, você está me ouvindo? Liga o teu microfone, Paulo. Voltei. Voltou. Eu estou falando exatamente da sua área, por isso que eu fiquei um pouco ansioso. Cadê o Paulo? Você comentou, eu queria que você... nem todo mundo que está aqui hoje participou da sua live na segunda-feira passada. Então, você comentou sobre impostos federais, impostos estaduais e municipais. Municipais não havendo ainda a questão do IPTU, mas você pode até... Eu queria que você comentasse novamente, porque isso implica muito no que o Caio conversou sobre pagar ou não pagar. Porque a minha preocupação não é sobre o não pagar. Minha preocupação é quando vier lá na frente esses 2 impostos juntos, o que a gente vai fazer? Tá? Até o momento, nada foi isentado, então a gente não tem isenção de imposto nenhum. Alguns vão estar isentos, como o DAS, que é o imposto sobre faturamento, porque você não vai faturar, você não vai ter o que pagar, infelizmente.
Mas então, assim, os outros impostos todos, eles foram apenas, como chamam, diferidos, né? Então, eles foram prorrogados. Alguns deles foram prorrogados para meses como setembro, outubro e novembro, novembro e dezembro, e aí eles vão ser pagos todo nesses períodos, e o que é o imposto sobre o Simples, que é o DAS. O PIS e COFINS foi prorrogado também, desse mês e do mês que vem. O FGTS do mês de março, abril e maio, ele foi prorrogado para ser pago, esse sim, parcelado, de julho a dezembro. Então, a gente vai ter 3 meses que vão ser parcelados em 6 meses mais à frente, de julho a dezembro. A questão é a seguinte, hoje o caixa é zero de muitas empresas. Na verdade, Paulo, se eu não estou errado, então eu pego julho, eu vou pagar integral, que volta tudo, teoricamente, ao normal, em questões fiscais, mais 1/6 desses 3 parcelamentos. Né? Isso de FGTS. Perfeito. Aí, quando você chegar em outubro, você vai ter 2 impostos sobre faturamento. Só que a questão também é a seguinte, no caso do imposto sobre faturamento, é como eu falei, você vai ter um imposto ou zero ou muito baixo, porque se você hoje, data aberta, você está faturando provavelmente muito menos do que faturava. Então, sobre o faturamento não é um problema tão grave. Sim. E você paga realmente pelo que faturou. O fundo de garantia o fundo de garantia é um valor fixo. Então, se hoje ele é R$ 1.500, você vai ficar 3 meses sem pagar, você vai ter R$ 4.500 acumulado para pagar em 6 parcelas. Perfeito. Então, esse é um valor que você vai ter que arcar com 1/6 desse valor. Que aí, no caso, algo em torno de R$ 720 por mês. Então, a gente vai ter esse valor a mais para pagar fora o do mês corrente. Mas, sinceramente, o ideal seriam isenções, mas hoje, se é uma prorrogação que pode ser dada, pelo menos alivia o caixa de hoje. Porque hoje o caixa... Aí eu vou passar a bola para o Caio. Caio, uma vez que eu não tenho isenção, como o Paulo falou, eu estou postergando esse pagamento. Quando tudo voltar, o que você falou muito bem em sua live é o pós. A gente agora está falando sobre o hoje, como ficar vivo. Mas ficar vivo hoje não significa que a gente consiga estar vivo quando voltar. Entendeu? Sim. Então, o pós ele é muito importante, Caio. Uma vez que a gente não tem isenção de nada, eu só estou postergando. O que eu devo fazer, Caio? Olha, aí vai muito de um posicionamento mais prático, talvez. Viu? Vamos lá. O que muita gente tem feito? Em relação às despesas, né, o que está acontecendo em abril vai ficar em abril. Muita gente está tomando esse posicionamento. Então, olha, eu consegui aqui 30%, 40% de redução no aluguel, morreu aqui. Não vou levar isso para frente. Então, assim, nas minhas despesas, não estou falando de encargos nem de impostos. Nas minhas despesas correntes, a boa negociação agora, ela sim vai te gerar um caixa, vai te ajudar a esse ramp-up de volta das suas operações. Agora, em relação a impostos e encargos, na prática, o que eu acho que vai acontecer é que as pessoas não vão conseguir pagar, não vão conseguir honrar, vai sair um refis, vai sair algum parcelamento especial na frente. E, assim, sinceridade, isso não vai fazer com que a operação não rode a curto prazo. Eu dever um imposto, um encargo hoje, isso não me fecha as portas. O que me fecha a porta é não pagar meu fornecedor, eu não pagar meu aluguel, eu não pagar meu funcionário, eu não ter dinheiro para o meu capital de giro. Agora, hoje, vou dar um exemplo prático. Eu pago INSS fundo de garantia ou eu pago a parcela do meu banco? Eu vou negociar com o meu banco? Eu negociaria com o meu banco, eu vou precisar para voltar. Eu vou estar sem capital de giro. Agora, me diz uma coisa, se eu não pagar o INSS fundo de garantia, se eu pagar, que tipo de ajuda que o governo vai trazer para mim? Então, na prática mesmo, as pessoas vão sim ficar com o INSS, apropriação indébita em aberto, imposto de renda retido na frente, eu acho que na prática isso vai acontecer. E elas vão priorizar as operações. É uma coisa clara, sim. Só um adendo aí. O ideal é pagar o INSS pelo menos agora, desses primeiros meses, desses 1, 2 meses, porque aquela SMP, são muitos números, acho que 944, como é que é? Não vale essa do INSS aberto, é uma dúvida que eu tinha. A MP 944, que ela financia 2 meses de folha, ela vai exigir que você esteja em dia com o INSS.
Então, o ideal é esse mês. Esse mês, corre no banco, pega o empréstimo da Folha, mês que vem você já não paga INSS. Deixa para parcelar ele depois, porque realmente a gente não pode pensar em aposentadoria, a não ser individualmente. Se você tiver um funcionário, a gente tem que pensar também nas pessoas. Obviamente, o empresário pensa, a maioria deles, ele pensa nas pessoas que são de sua responsabilidade. Então, se você tem um funcionário que ele está se aposentando, você individualiza, pede o INSS desse cara. A gente envia para você. Caso, né, Paulo? A gente caso não pode caso. esquecer que é caso a caso. Olha só, o que aconteceu agora, isso aqui é o motivo da gente estar fazendo esse debate hoje. Porque o Caio deu uma sugestão muito baseada na honestidade dele num contexto geral. E, Caio, você foi perfeito. E o Paulo levantou a bola. Opa, peraí. Mas dentro de tudo que a gente está se falando de isenção da MP, se você estiver inadimplente no mês atual, você não entra no pré-requisito da MP. Então, assim, esse debate é importante por isso. Por isso que é muito bom eu estar trazendo vocês para a gente conseguir conversar a respeito. Mas é isso, concordo com tudo que o Caio falou. Realmente é só esse mês agora, pega um empréstimo, para de pagar. Lá na frente a gente parcela isso. Eu acho que antes, aqui é um bate-papo e, assim, qualquer medida que você for tomar, com base no que a gente estiver conversando aqui, é importante você entrar em contato com o teu contador, com o teu advogado, para saber se isso se aplica à tua empresa. Porque pode ser que o que a gente conversa aqui, você acha, eu acho que se aplica, mas às vezes não vai se aplicar. Então, é interessante que antes de tomar uma medida, teve a ideia de tomar uma medida aqui no que a gente está conversando. Mas, poxa, será que isso realmente se aplica à minha realidade? Porque, por exemplo, como a gente falou, é possível que a pessoa fique sem pagar nada ao funcionário, suspendendo o contrato de trabalho, tá? Só que tem uma vírgula na MP. Tem, se a sua empresa fatura mais de 4,8, você vai ter que pagar 30%. Então, se a sua empresa fatura mais de 4,8 anual, isso que a gente está conversando aqui já não vai se aplicar à tua empresa. Então, assim, é importante se você ter um insight, ter uma ideia aqui, mas quando for aplicar, trocar uma ideia com o teu contador, com o teu advogado, para você ver se isso se aplica à tua realidade. Muito bem colocado, exatamente. Muito bom. Caio, eu continuo com você. Você deu algumas... É o que eu digo é o seguinte, o susto que a gente quer tomar, a gente precisa ouvir isso. Quem que deixar de pagar, quem não pagar, parece que a gente precisa de um empurrãozinho. Essa que é a grande verdade. Você falou algumas coisas, que obviamente o Paulo só fez um adendo. Você comenta muito sobre a relação com o banco. Por quê? Por que essa relação com o banco agora? Veja bem, o Paulo, ele é contador, né? Até meu colega lá da Copead, lá, né, Paulo? Fizemos uma curso de consultoria. Isso aí. Enfim, o Paulo vive isso também. A gente sabe hoje que se a gente pegar aí 80%, 90% dos nossos clientes, qual que é a prática mesmo? Vamos lá. No mundo correto, bonitinho, que as pessoas gostariam de ser, eu estaria com meu INSS em dia, meu fundo de garantia em dia, não teria um parcelamento dos meus impostos federais, ou simples, ou PIS, ou COFINS. Esse é o mundo ideal e sonhado por todo empresário. Agora, qual é a prática hoje? Na prática, você tem cliente que já tem... Todo ano renova o parcelamento do Simples, já não paga até dezembro para poder renovar aquela jogada. Às vezes não consegue pagar o INSS, aí faz um parcelamento de 60 vezes. Aí um fundo de garantia paga quando o funcionário é mandado embora, ele deposita. Essa é a realidade, eu digo que 80%, 90% dos pequenos aí. As pessoas já vinham com uma crise muito grande, já com a corda no pescoço, de repente a gente para essa bicicleta. E detalhe, com bancos, empréstimos bancários, vários empréstimos bancários já renegociados, com carências, e volta, e atrasa, e paga. As pessoas já vinham com essa realidade. Quando eu procuro ser um pouquinho mais... eu vou falar coisas que talvez não deveriam, né? Mas, na prática, as pessoas estão enroladas. Poxa, os clientes de varejo, a maioria adiantaram no cartão de crédito. Os caras não têm nem conta a receber. O cara parou a venda, o
acabou. Tá adiantado, ele já gastou antecipado. Então, essa é a realidade de vários. Então, na hora que a gente vai pensar, quando a coisa está girando, o que a gente faz? Pô, vamos parar banco de novo, vou esperar o próximo parcelamento do Simples, é isso que é feito. Mas de agora, quando eu paro tudo, isso eu quis dizer com bancos. Quando eu paro tudo, veja bem, gente, essa live está muito direcionada a pessoas pequenos, né? Que não são uma empresa maior, uma estrutura maior, o comportamento é bem diferente, nós temos outras saídas, outros benefícios. Né? Vamos lá. Assim, a maioria, na realidade, como é que eu consigo hoje um fôlego no banco nessa situação? Eu não sei quanto tempo vem o corona. 2, eu não tenho garantia de recebível que eu não estou vendendo. Não tem garantia, às vezes, real, e eu já estava com a corda no pescoço. Então, assim, coisa que eu vou pegar no banco agora, eu vou pagar taxas abusivas, porque é certo, não tem garantia que você vai conseguir pagar. Ele não sabe quando que volta, quando que a gente volta. Então, o pior momento agora, incrível que pareça, é pegar algo em banco. Pegar algo em banco. Eu prefiro pegar do governo. Não pago aquilo, não pago aquilo. Faço meu caixa, tento negociar com o banco 60 dias, a carência. Quem estava com parcela em atraso, o banco não está fazendo. Quem estava renegociado, o banco não está fazendo, na prática. Então, é negociar bem agora, pedir uma carência, estar bem com o banco. Porque na volta, eu vou precisar de capital de giro, eu vou precisar de um bom relacionamento, eu tenho que ter um Serasa razoável, limpinho, para eu conseguir crédito. Tem muita gente que vai voltar com a operação zerada. Zerada, devendo fornecedor, devendo imposto e sem recebível. Então, eu vou precisar de giro. Qualquer negócio hoje, qualquer microempresa, pequena empresa, de comércio, fatura lá seus 100, 150, 200 por mês, a gente fala que pelo menos 90, 80 está girando. Eu estou falando bem assim, nesse nível. Uma vez que eu tiro isso, o navio está vindo. Eu parar o navio é muito difícil. Né? Continua vindo custo. Mesmo o ramp-up, a operação é muito ligada, é muito semelhante a ele estar andando de navio. Eu parar o navio andando, tem que parar devagar, vou cortando o custo, vou parando. Agora, volta para acelerar para você ver o esforço que você tem que ter. Então, esse esforço, esse impulsionamento, talvez não venha de venda no mercado, vai vir sim numa boa relação de banco. Porque do governo, a única forma de nós nos financiarmos pelo governo é ser inadimplentes com as coisas. Então, assim, por isso que eu queria deixar bem claro, o banco é importante. Sim? Não dá não ter essa relação para poder voltar a funcionar. Impulsionamento, cara, eu acho que a palavra que você usou aí no final é isso. Todo mundo, como é que eu faço para impulsionar meu negócio nas redes sociais, no Google? A gente vai voltar, como é que a gente vai fazer para impulsionar o meu caixa? E o que você falou é isso. Eu queria agora deixar um momento, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque eu vou para as considerações finais de cada um. Eu gostaria que cada um, enquanto eu vou formulando aqui, ver se alguém tem uma pergunta, que pensasse dentro da sua disciplina agora a sua consideração final. Eu aqui na minha cabeça já fiz um breve resumo, mas eu gostaria muito que alguém tivesse, que tenha alguma pergunta, está aberto para falar. Milbert, vou responder então aqui uma pergunta que a Luciana Pestana fez no chat. Ela pergunta assim, o exame médico admissional foi suspenso da obrigatoriedade, correto? Aliás, apenas o demissional permaneceu obrigatório. É isso? Bom, é isso, Luciana. O exame médico demissional continua obrigatório, o admissional não, tá? Você depois, quando retomar, tem um período que você precisa fazer, se eu não me engano, são 60 dias, mas tem que confirmar na MP, tá? Mas tá suspenso sim. Bom, então só para responder essa pergunta aí da Luciana. Gente, quem quiser ligar o microfone, pode ligar. Eu vou fazer aqui o meu alguém quer falar? Tiziana ligou o microfone. Bom, Paula, eu acho que o resumo que você fez a respeito de... Assim, a gente tenta o seguinte, dentro das questões que a gente tem reais na mão,
que eu posso usar a meu favor. Eu acho que essa é a nossa ideia. Então, se você tem funcionários hoje ganhando até 1.300, 1.400, se eu não me engano, que foi o que vocês falaram, eu consigo, dentro dessa nova MP, quase que não pagar nada, né? É isso. E assim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente, e aí isso é para o pequeno, para o médio e para o grande, pelo menos na minha matéria, negocie com o seu funcionário, tenha um canal aberto para dizer para ele, olha, se eu não fizer essas medidas, sendo honesto, não oportunista. Então, assim, por exemplo, eu realmente, se eu não fizer essas medidas aqui, eu não vou ter condições de seguir. Então, todo mundo vai perder o emprego. Então, eu preciso reduzir 25%. E aí, faça essa conversa sincera com todo mundo no mesmo barco e busque o sindicato, tá? Três órgãos que você falou. Isso. Essa seria a minha orientação. Busca o sindicato para ter a chancela do sindicato, para validar esse seu acordo com o teu funcionário. Busca isso, se possível, sendo um acordo coletivo, que abarque todo mundo, para que você possa, inclusive, fazer de forma igual para todo mundo. Então, essa seria a minha consideração, assim, o que eu daria. Dica. Paula, você comentou entrar em contato com Deixa eu só desligar o microfone de alguém aqui. Sou eu, Robert. Oi, pode falar. Queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para Paula nesse sentido aí. A gente não viu um esvaziamento dos sindicatos aí nesses últimos anos, em termos de cortar a contribuição sindical e tal, e agora eles voltam como ator principal de todo esse elo? Como é que você está vendo isso? Então, André, eu na minha live que a gente fez, eu não sei se o Milbert vai lembrar, eu falei assim, cara, o Lewandowski, ele ressuscitou os sindicatos das cinzas, entendeu? É isso que ele fez. E assim, eu acho que eles vão aproveitar, e tinha falado isso na semana passada, que eles iriam aproveitar para monetizar esse momento. E dito e feito, né? Eles estão tentando monetizar esse momento. Então, há sindicatos, por exemplo, que estão cobrando R$300 por mês de acordo, por exemplo. Né? Há sindicato que está cobrando a taxa para fazer um acordo coletivo. Parece então, que tem sindicatos também não permitindo conversa, não abrindo papo para quem está inadimplente, né? Também. E mais ainda, tem sindicato dizendo, como dos porteiros, dizendo que não vão fazer. E aí, o que você faz? Não faz. Porque se o sindicato já disse que não vai fazer nenhum acordo de redução ou suspensão do contrato de trabalho, ou redução de jornada com redução de salário, o sindicato já se manifestou. Isso é bizarro. Mas é isso. É muito mais complicado do que aquilo que você está falando. A gente não teve uma resposta, não ficou sem resposta e fomos para a Assembleia. Nós temos uma resposta, essa resposta é negativa, e o Lewandowski jogou tudo, meio que esvaziou, uma vez que fica por responsabilidade do sindicato. E detalhe, ele ainda coloca na decisão dele de hoje, tá? Eu não tive a oportunidade de avaliar muito, porque, enfim, a decisão chegou para mim meio-dia e a gente teve essa live, mas eu avaliei. E na decisão dele, ele diz o seguinte, que, na realidade, ele só estava fazendo uma interpretação, então que a MP já dizia isso. Então, que, na realidade, a gente teria que não só informar, ele ratifica a decisão dele. Não só informar, mas também esperar que o sindicato diga se está de acordo ou não. No silêncio do sindicato, aí, ok, valeria como anuência. Entendeu? Então, a liminar é nesse sentido. Ou seja, você vai dar ao sindicato a oportunidade de dizer que não. Se ele disser que não, ferrou. Agora, ou então ele pode também vir discutir com você algumas cláusulas, mas assim, existe a possibilidade dele dizer simplesmente que não. Se ele disser simplesmente que não, não pode fazer nada. E tudo que você fez antes é nulo. Eu acho também que, por mais que o sindicato diga sim, existe um problema que a gente está correndo contra o tempo. Abril, a gente já está na metade de abril. Eu esperar 10 dias para um aval de qualquer, independente se é sindicato, não tenho nada contra, mas você esperar 10 dias para afastar o teu funcionário, quem vai pagar os dias de abril?
As empresas estão, como o Caio falou, acabou, cortou o faturamento, zerou. Os cartões já estavam antecipados. A gente vem de 4 ou 5 anos de uma crise muito forte. Então, você tem um comércio destruído. Quando você, no dia 18, 19, ali, você fechou esses estabelecimentos, essas lojas, ali, 2, 3 dias depois, acabou o dinheiro. Para pagar as coisas de março já não foi, já foi provavelmente de um dinheiro que não existia, do dinheiro dos sócios, de aporte. Quem vai pagar abril? Até a gente esperar um ok de alguém. Uma coisa que eu tenho conversado muito com o Paulo, que a gente conversou muito, trocamos muita ideia sobre isso, é assim, cara, isso é um cenário e vai muito de consonância com o que o Caio falou. Esse é o cenário que a gente acha ideal, procurar o sindicato. Mas, minha gente, se não conseguiu procurar o sindicato, se não tem tempo para esperar o sindicato, faz o que é possível. Faz o que é possível. Bem colocado. Me permite um comentário? Hein, meu? Claro, André. Eu acho que a gente está vivendo um momento para a gente poder tentar se reinventar, sabe? E resgatar o papel do sindicato nesse momento é ir contra tudo que a gente pode construir de novo num novo cenário pós-Covid, sabe? Numa nova economia, em que a relação entre patrão e empregado vale mais do que uma CLT arcaica, vale mais do que acordos de sindicato, sabe? Eu acho que a gente está perdendo uma excelente oportunidade de ir para frente, botando uma trava dessa e puxando esse freio de mão. Essa é a minha opinião. André, você está correto. Só que assim, essa é toda a crítica à decisão do ministro, né? Só que assim, infelizmente, a gente não pode ignorar que a decisão dele tem reflexo na nossa realidade. Então, assim, sempre quando a gente for pensar em fazer alguma coisa fora dessa realidade, a gente tem que entender, quando eu digo empresários, né, empregadores, tem que entender que fazendo fora dessa dinâmica está correndo risco. Né? Agora, empreender, ser empresário é correr risco. Você tem que fazer cálculo. Muito bom. Você tem que fazer cálculo. E aí você tem que ver se o cálculo dá para você suportar, porque senão, né, assim, você tem que ver, dá para eu suportar essa pancada, para não dizer outra palavra, lá na frente? Dá. Então, beleza, vamos lá. Ou como o Paulo sugeriu, que eu achei sensacional, e a gente já tinha conversado sobre isso. Poxa, os meus funcionários ganham até R$1.200, não os dele, os dos clientes dele. Ganham até R$1.200. Poxa, se eu vou ter uma redução aí de R$50, eu vou complementar para não ter redução salarial. Já que eu não vou pagar nada, eu vou complementar e eu vou fazer o acordo individual sim. E aí você faz o acordo individual, não tem redução salarial e você esvazia qualquer possibilidade de, numa reclamação trabalhista, alegarem redução salarial. Agora, temos que ter em mente os riscos e calcular eles. E aí decidir se vai fazer ou se não vai. Entendeu? Essa é a minha opinião. Posso colocar mais um outro ponto? Assim, vou te dar um exemplo. A minha esposa tem um consultório com a irmã dela, um consultório dentário. E o pressuposto é atendimento presencial, né? Então, o consultório está fechado. Então, faturamento zero, sabe? E tem lá os custos. Ainda bem que a loja é nossa, sabe? E aí não tem o custo de ter que negociar com o aluguel, mas tem lá 3 funcionários. E aí? O que a gente faz com os 3 funcionários, sabe? Então, assim, a gente já deu os 15 dias que podia dar de férias, então ela já não tem mais férias para tirar. E agora, sabe? Daqui para frente. André, eu lembro... André, só uma coisa sobre as férias. Você pode antecipar 30 dias, tá? Mesmo que ela não tenha direito, mesmo que ela não tenha período aquisitivo. Então, você pode antecipar. De onde vem o caixa, o dinheiro para pagar isso tudo? Não, sim. Se eu estou com faturamento zero. Você sabe que você pode pagar até o 13º, 1/3. Não, só isso, assim. Que assim, você tem coisas que você pode fazer. Tá? Antes de, por exemplo, suspender ou antes de reduzir jornada, porque no seu caso nem redução de jornada poderia, seria suspensão mesmo, porque como você não está abrindo, o cara não está indo trabalhar, né? Então, eu acho que no seu caso poderia pensar, claro, olha, estou falando tudo isso de uma forma muito superficial, porque a gente não conversou sobre o assunto, mas seria o caso de repente, você pensar numa suspensão, entendeu?
E até dar essas, se não tiver dinheiro para dar essas férias, mas tipo, pensar numa suspensão. O que eu penso, Paulo, assim, é que imprevisibilidade, esse princípio está sendo usado para justificar um monte de contratos, né? E por que não os contratos de trabalho também? Eles não estão sujeitos à imprevisibilidade? Então, mas é porque Arriscado, tem André. o risco do negócio. E assim, existe a questão do caráter alimentar da verba salarial. Então, assim, ela precisa ser tratada com um pouco mais de cuidado, entende? Eu concordo com você, eu concordo plenamente com você. Mas, assim, e aí, por isso que eu acho que realmente é um retrocesso a questão da liminar deferida pelo STF. Só que ela existe. E a gente também não pode esquecer dessa questão do caráter alimentar da verba salarial. Então, que é um pouquinho diferente do caráter das outras parcelas que a gente paga, por exemplo, como imposto, como serviços, entendeu? Então, até a favor disso, hoje saiu a decisão, uma entrevista, né? Uma entrevista da presidente do TST, falando que se sobrepõe à irredutibilidade salarial ao princípio da dignidade humana, que é o funcionário ficar sem salário ou com salário reduzido. Qual é o mais importante dos direitos? É o princípio da dignidade, que é fundamental, ou é o da irredutibilidade, que é CLT, né? E aí a gente tem que pesar isso. Mas, no final das contas, a gente vai cair no juiz de primeira instância, que tem o poder total de fazer o que ele quiser, independente da vinculação das decisões, né? E a gente vai ter que recorrer caso tenha alguma coisa já definida pelo STF, STJ, com a Paula. E a gente também não pode esquecer da função social da empresa, que também é muito importante, né? Então, assim, a gente precisa manter a empresa ativa para que continuemos a ter trabalho, porque sem empregador não tem empregado. Concordo. Perfeito. André, a sua colocação ela é perfeita. Eu acho que você provocou o Paulo, a Paula e o Caio de uma forma muito bacana. Eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente está num momento de tantas incertezas, por que em alguns casos eu preciso ter toda essa certeza, sabe? E muito bem colocada a questão de a gente dar um passo para trás, uma vez que a gente vinha caminhando para uma liberdade com os nossos funcionários, e agora a gente está tendo que dar um passo para trás, tendo que conversar com sindicatos. Mas, assim, entendendo o seguinte, não há nenhum posicionamento aqui sobre concorda ou não concorda. Todos os posicionamentos aqui são sobre uma melhor entendimento sobre tudo que está acontecendo e para manter minimamente uma saúde econômica dos nossos negócios, né? Mas, André, eu agradeço demais a sua participação. Ficou claro o posicionamento da Paula, do Paulo e do Caio a respeito do que você perguntou? Sim, ficou claro. Assim, e tem um outro ponto, assim, sabe? Eu acho que também é o momento dos conselhos, das associações, desses órgãos que representam, terem um pouco mais de papel, sabe? Porque o governo não vai conseguir ouvir cada um dos consultórios, mas tinha que chegar o CRO lá, o CFO, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Odontologia, e brigar pelos direitos deles, sabe? Dos dentistas. E aí, os dentistas também, que não estão mais trabalhando. O que eles fazem, né? André, a conversa... A gente está passando por um momento muito difícil. E o Caio falou uma coisa semana passada que eu acho que é o mais importante. Assim, a gente não pode passar régua. Passar régua significa a gente não olhar a saúde de cada um. Saúde que eu digo agora é saúde financeira, tá? A gente não olha a saúde de cada um. A gente não pode simplesmente tratar um cliente igual a gente trata um fornecedor e tem que ouvir e sentar com cada um e entender. Alguns você vai dar 50% de desconto, outros vai dar 10%, você vai dar 20%. Vai negociar olho no olho, conversar olho no olho. E esse relacionamento, uma vez que a gente está em casa tentando sobreviver e ganhando tempo para algumas coisas, perdendo tempo para outras, o relacionamento é uma coisa que vai fazer a gente perder muito tempo. Perder muito tempo. O relacionamento é semanal, eu diria que diário, com nossos clientes, com nossos fornecedores e tentar fazer mês a mês. Eu, Kiki e Luciana,
decidimos fazer abril e maio, sabe? Conversar com nossos clientes e fornecedores pensando em abril e maio. Deixar julho para conversar quando isso estiver perto do momento. Junho, né? Junho e julho. Acreditando até que as coisas possam se resolver antes. Mas o lance da régua, que o Caio comentou, ele é o principal. E isso vai para tudo. Uma vez que a gente não passa régua em nada, a gente continua equacionando. Eu trabalho com escritório compartilhado. Deixaremos de ter diversos custos lá, mas isso não vai dar saúde para a gente. Pelo contrário, a gente está tendo várias inadimplências, vários problemas com clientes, normal, como todo mundo está vivendo, só que tentando, ainda assim, conversar caso a caso, não passar régua, para que não haja o que o Caio falou, né? A gente entre no outro problema, que é a saúde econômica das outras empresas. Deixa eu fazer uma colocação. Às vezes, é bom a gente conversar aqui da seguinte forma também. A gente está falando das empresas, mas a mesma forma, mesmo tipo de ação, temos que ter em casa também, quem não está tendo receita. Né? Vamos supor que eu fosse uma dentista ou um dentista e meu consultório está fechado, né? Que é o caso do André, da esposa do André. Mas vamos supor que eu só fosse isso, se eu fosse minha única renda, não tivesse reservas, né? Então, mesma coisa. Olha, se eu pago a casa própria, ou se a casa já é... Vamos supor que eu pago um aluguel, também vou negociar com o meu inquilino. Vamos supor que eu pago a prestação de um carro, também vou ao banco, vou negociar os 50 dias. Exatamente a mesma coisa. Então, o fato de eu não ir trabalhar é a mesma coisa da empresa. O que eu tenho de redução orgânica dos meus custos de não ir trabalhar? Né? Olha, eu não tenho um almoço na rua que é mais caro, eu não tenho deslocamento da gasolina, não tenho... Opa! Então, assim, fazer um orçamento de casa, a empresa é a mesma coisa, de uma forma mais simples. Se faz o orçamento de casa, você sabe o gasto que você teria por semana que diminuiu organicamente, você sabe a reserva que você tem, ou muita gente está entrando no cartão de crédito, vai se endividar em cartão de crédito, cuidado também, para quando precisar na frente não ter crédito. Mas, enfim, já assim, negociar com os inquilinos. O que eu não paro na minha casa? Serviços públicos, que se eu não me engano, eu não sei, teve... Caiu. Pode cortar de novo, já derrubaram o decreto do governador. Já derrubaram, né? A Paula confirma, mas a última notícia que eu tinha é que tinham derrubado um decreto que o governador deu de não poder cortar nesse estado de calamidade. Pois é. Agora, uma coisa que você está falando aí na casa, por exemplo, a empregada doméstica, ela foi colocada no mesmo patamar do funcionário de empresa. Então, você pode suspender o contrato da sua doméstica, se ela, né, a maioria das pessoas não está deixando elas virem por conta da saúde delas e por conta da saúde da própria família. Então, a empregada doméstica que, por exemplo, não está trabalhando, ela pode ter o contrato suspenso. Se ela está vindo uma vez por semana, 2, ela pode ter o contrato reduzido. Então, é justamente o que você falou, tratar a pessoa física como uma pessoa jurídica. Fazer a previsão orçamentária aí, de preferência até o final do ano, né, Caio? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, vou te dar um exemplo. Você tocou num ponto mega importante que eu acho. Eu moro num bairro aqui em Niterói, moro em Camboinhas. Em Camboinhas é um bairro fechado. E todo dia pela manhã, aquela fila de domésticas, porque não entra ônibus no bairro, aquela fila de domésticas vindo trabalhar. Eu postei até no grupo, avisando, gente, já que está todo mundo em casa, poxa, vamos continuar pagando a doméstica. Todo mundo aprende a fazer coisas do lar também, né? Passa até coisa para fazer. E protege o bairro, protege a doméstica, protege... Porque ela está se contaminando sem necessidade, ainda está trazendo para dentro de casa. Então, assim, é a mesma coisa que empresa, né? Eu posso pagar meu funcionário para ficar em casa, deixa ele em casa. É exatamente a mesma coisa. Se eu vou aplicar suspensão, ótimo. Né? É a mesma coisa, suspendeu, você deu uma diminuição do salário dela, você completa, mas pelo menos você vai ter uma redução de R$ 1.200, R$ 1.500 por mês. É um alívio financeiro muito grande, né? Agora, tem a questão, assim, nesse caso dos autônomos também, né? Aí, às vezes, não é uma empregada, é uma diarista. É diarista. O que você faz com ela, com o jardineiro, com o piscineiro? O que faz com esse cara? Esse cara deve estar... Eu tive...
Verba André, emergencial do governo. eu tive um exemplo desse muito próximo aqui. Uma amiga minha veio conversar comigo e eu perguntou o que eu fiz, porque, por acaso, a minha diarista também era diarista dela. E eu falei que, por hora, eu continuo pagando. Aí ela comentou que cortou. Aí eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, não, eu super entendo você cortar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve corte salarial de 100% do seu salário? Ela, não, eu tive um corte de 25%. Então, por que você não fazia isso proporcional, numa escalinha, uma escadinha, e também cortar dela 25% e você não criar um colapso econômico do seu ecossistema, que é o que a gente tem feito lá na BQ. É tentar entender o meu ecossistema e fazer isso girar. Se eu cortar a minha diarista 100%, sem ter o meu salário cortado 100%, cara, eu estou criando um colapso absurdo na vida dessa pessoa e, teoricamente, eu me dando bem, né? No momento que é para a gente se ajudar financeiramente, né? O Caio falou semana passada que a gente está vivendo, e eu me arrepiei quando o Caio falou isso, distribuição de renda. Que coisa louca! É isso, Caio. Ela não está vindo trabalhar. Lá na frente a gente vai entender como ela vai pagar esse serviço que eu estou pagando para ela nesse momento. Na realidade, você está fazendo um banco de horas com ela. Isso aí. Essa distribuição. Perfeito. Mas quando o Caio falou sobre distribuição de renda, eu falei assim, cara, como é exatamente isso que a gente está vivendo, né? E foi por isso, Milbert, posso só complementar uma coisa? Eu achei sensacional o que você falou, eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso que a gente tem que ter boa fé. E por isso que eu falei naquele momento que a gente não pode, como empresário, como empregador, ser oportunista. A gente não pode. A gente tem que conversar com os nossos funcionários com realidade. Então, assim, isso converge com tudo que a gente está conversando aqui. E a tendência, se você fizer isso, é que você também consiga eliminar a possibilidade desse cara entrar com uma reclamação trabalhista lá na frente. Porque ele vai ter ciência da forma como você conduziu. Entendeu? Então, perfeito. tudo converge para o que a gente está conversando desde o início. Eu vou abrir aqui, Leonardo, né? Eu chamei ele pelo nome da empresa, Fontes Bioambientes. Leonardo, né? Leonardo, Leandro. Pode ligar seu microfone. Pode fazer a pergunta, Leonardo, aqui presencial. Vai lá. Tá, bacana. Eu coloquei sobre a questão do afastamento, se é obrigatório, se vocês veem como obrigatório fazer o complemento de renda. Não que isso seja, assim, vou fazer isso com todos, mas dá para conversar individualmente, que às vezes assim, tem algum funcionário que não vai impactar tanto para ele ali no dia a dia, e para outros que a gente talvez teria que demitir, teria que cortar, com essa medida a gente consiga manter. Eu tenho equipe que nós estamos todos parados, sem exceção, mas tem alguns setores que já pedem ali uma retomada leve e tudo, dá para fazer alguma coisinha ou outra. Mas pensando no coletivo, mantendo os demais colegas de trabalho, digamos assim. É possível conversar e não fazer o complemento, entendendo caso a caso, ou isso é visto com maus olhos em qualquer cenário? Então, eu vou responder do ponto de vista jurídico, os meninos complementam, por favor. Leandro, né? Leonardo, eu acho assim, que a gente tem que ter cuidado, tá, para fazer isso. Embora isso seja muito legal, mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, você tem 2 caras que ganham R$ 1.200 na produção. Estou dando um exemplo, tá? Para facilitar. Okay. E aí você, você acha que ele merece mais e o outro você acha que não merece tanto. Por um critério que não é objetivo, um critério subjetivo. Isso, no futuro, pode causar um problema. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos.
para você Sim. não ter amanhã ou depois um problema de discriminação dentro da tua empresa. Então, Sim. ó, ele pagou X para ele porque ele gostava e Y para mim, sendo que a gente está no mesmo setor, a gente faz as mesmas coisas, ganha os mesmos salários. Quem é ele para determinar se eu mereço menos, se eu preciso menos ou mais? Entendeu? Sim. Então, tem que ter cuidado com isso. O que eu estou indicando, e eu tenho um cliente na mesma situação do que você está me falando, que ele quer reduzir uns funcionários 30, outros 25, outros 50. E aí, assim, o que eu falei para ele tenha um critério objetivo. Se você tiver um critério objetivo para ser defendido, é possível ser defendido. Agora, amanhã ou depois, porque esse daqui precisava de mais, esse daqui... Cara, eu não vou ter como te defender. Entendi. Ô, Paula, Leonardo, achei muito bem colocado, Paula, exatamente. Principalmente essa parte de equidade salarial, isso é bem complicado depois amanhã no futuro. Diferente de um fornecedor, que eu posso ir caso a caso. Funcionar na Folha é realmente muito complicado. Muito complicado. Né? Se puder complementar de todos, complemente. Se não puder, né, um complemento. Eu acho que é muito por aí, caso a caso. Né? Ou faz para todo mundo ou faz para ninguém, né? Eu acho, inclusive na complementação. Porque eu acho que se você complementa de um e não complementa do outro, você pode ter problema lá na frente, embora seja uma boa intenção, entendeu? Então, assim, talvez tenta reverter isso em dividir por todos os funcionários. Estou dando uma ideia aqui, pensando alto. Por todos os funcionários. Você tem X para dividir. Divide tudo, mesmo que dê R$50 para cada um. Ou então distribui sexta, não sei. Faz alguma coisa que seja para todos. Certo. Talvez não fazer o complemento financeiro, mas auxiliar de alguma maneira todos. Não entrar com a medida de complemento salarial e sim com a medida, às vezes, de assistência ali. Isso. E colocando isso no acordo, tá? Colocando isso no acordo. É muito importante isso estar ali no acordo. Para amanhã ou depois, eu sempre penso em eventual reclamação trabalhista, para amanhã ou depois você poder demonstrar sua boa-fé. Olha, eu tive boa-fé, eu reduzi, mas eu tive boa-fé. Eu complementei com uma cesta básica. Entendeu? Então, sempre colocando isso no acordo. Maravilha, obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Leonardo. Pessoal, estamos indo aí para 1h30 de live. Todo mundo tem as suas reuniões seguintes, suas atividades seguintes. Então, eu peço, por favor, por mais que esteja interessante, se deixar, a gente vai aqui até a noite, né? Que vocês três façam suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço a presença dos três. A frase que eu fiz em todas as lives, isso corrobora muito com o que a gente falou. Por mais que vocês tenham falado de assuntos muito técnicos, de coisas fiscais, tudo que a gente fizer hoje vai ser lembrado lá na frente. Então, se você faz uma atitude negativa agora, vai ser lembrado lá na frente. Uma atitude positiva vai ser lembrado lá na frente. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais nesse momento que estamos em casa e atentos e observando absolutamente tudo, né? Tudo. Então, se preocupem muito com as atitudes e o posicionamento seu e da sua empresa. Seu em casa, dentro de casa e na sua empresa. E não adianta fazer diferente. Eu acredito muito que nós somos, dentro de casa, o que devemos ser na empresa. Então, é idêntico, tá? Então, seja uma pessoa empática, seja uma pessoa humana, pensem nas relações humanas. O que a gente está vivendo, estamos sendo provados como sociedade, né? E a gente está agora tendo que nos mostrar mais humanos. Eu acho que é isso que vai mudar lá na frente. As relações humanas que estavam sendo testadas, a palavra empatia, que estava muito na modinha, hoje ela está sendo colocada à prova o tempo todo. O tempo todo. Então, por favor, não deixem de olhar pelo lado humano de tudo que quer que você faça. Por favor, eu vou deixar a Paula primeiro para suas considerações. Então, como eu falei, né, acabou que eu me estendi, aí, enfim, a gente... mas a ideia que eu queria deixar para vocês conversem com seus funcionários e tratem disso com a anuência do sindicato, se possível, tá? Então, e
principalmente, se vocês tiverem a possibilidade de conversar com uma assessoria jurídica, com o seu contador, façam isso. Procurem pessoas técnicas para trocar uma ideia, para que você diminua o risco lá na frente. Porque a gente sabe que, por exemplo, pelo menos na minha área, uma reclamação trabalhista, ela pode, várias reclamações trabalhistas podem acabar com uma empresa. Então, para fim de evitar isso, que você se precavenha e possa tomar atitudes com menos riscos. Então, blinde, né? Exatamente. Tentar se blindar ao máximo nesse momento, né? Embora sabendo, né, que nesse momento não dá para se blindar totalmente, né? Então, vamos nesse lá, Paulo, momento, faça suas considerações finais aí. A minha é realmente assim, somos empresários, então nós temos a responsabilidade dos funcionários que trabalham com a gente precisa pensar neles, é uma coisa que todos vocês falaram aqui, precisamos pensar neles até em longo prazo. Então a gente não pode hoje descapitalizar tudo, falar assim, poxa, não, eu quero pagar o salário integral do meu funcionário porque eu pago tudo. Você tem para pagar durante 2, 3, 5 meses? Então vamos pensar nisso, o orçamento de hoje ele tem que durar até o final do ano. Desculpa aí se eu estou me metendo no CAI, na área do CAI, mas como empresário a gente, né, e dos números, a gente trabalha aqui com isso o tempo todo. Então é melhor hoje você falar assim, hoje, funcionário, eu consigo te dar R$2.000 por mês e consigo segurar isso 5, 6 meses, do que chegar agora, dar um pouco a mais e daqui a 2 meses você tirar isso da nova realidade dele, que já é uma realidade que ele está criando. Renegociação, tá? Acho que hoje tudo tem que ser renegociado, conversar com proprietários, abraçarem principalmente para os empresários que alugam lojas, são R$20.000, 15 mil de aluguel, essa realidade ela vai mudar. Hoje a gente tem que renegociar o aluguel para isenção dos meses fechados, grandes descontos na reabertura e possivelmente um novo contrato de aluguel para o futuro, porque esses aluguéis que a gente tem hoje eles não vão poder ser mantidos para o nosso futuro, que é bem provável que as aglomerações devam deixar de existir durante um bom tempo, né? Até que a gente realmente crie uma vacina, fique tranquilo com relação a essa doença. Ou, por exemplo, restaurantes que tem um acúmulo de pessoas, todos esses lugares que têm acúmulo de pessoas, eles vão ter uma baixa muito grande no faturamento deles. Então, renegociar todos os tipos de contrato para a gente manter a saúde da empresa aí, aproveitando os benefícios que o governo está dando. Perfeito, Paulo. Caio? Eu acho que o Paulo colocou muito bem. Obrigado a oportunidade, Paula e Paulo aí, mais um dia. Eu queria colocar uma coisinha diferente, né? Aproveitando que estamos trabalhando, repensando, negociando, ótimo momento para a revisão orçamentária, para revermos todos os nossos processos. O home office ele é muito interessante, mas é impossível de trabalhar assim humanamente. A gente sente falta do contato, sente falta. Então, a gente pode repensar toda a forma de trabalhar dentro do nosso meio corporativo, né, com o tipo de ambiente, lugar que a gente convive. Tem o Caião, não sei se o Caião está assistindo aí, né? Mas talvez o Rodrigo esteja assistindo. Lá do Bernardo está, o Bernardo está. O Bernardo está, exato. Então, assim, tentar, nessa volta, que nossos ambientes corporativos virem lugares e deixem de ser não lugares. Né? De que forma? Meus processos, as pessoas, os relacionamentos, o que eu posso fazer em home office, vamos aproveitar essa oportunidade. Agora, deixar os ambientes de trabalho mais leves. Por mais a gente só está falando de coisa ruim aqui, né? De preocupações e tudo. Mas, nesse momento, vamos repensar mesmo o que eu faria diferente se eu começasse uma empresa do zero hoje. Então, eu queria terminar com um momento de reflexão, né? Que a gente guarde um pouquinho desse nosso tempo, dessa nossa preocupação, também com alguma coisa divertida. Repensar o que eu faria se talvez realmente eu tenha que começar uma empresa do zero, como eu faria agora no meu cenário de volta. Essa mensagem que eu queria deixar aí. Gente, eu agradeço demais vocês. Eu diria o seguinte, eu estou muito preocupado, como todo mundo está preocupado, mas também eu vislumbro um cenário lá na frente muito positivo.
porque a gente tem recebido por e-mail vários pedidos de consultas futuras. Aí eu parei para perguntar, comecei a ligar para todas essas pessoas que estavam querendo entender o que é a BQ, o que é esse movimento que a gente está fazendo, e eu entendi o seguinte, que a pessoa está numa sala comercial. É como uma escadinha, sabe? Essa pessoa está na sala comercial e ela está fazendo essa reflexão que o Caio falou. E essa pessoa que está fazendo essa reflexão vai me ver hoje com uns bons olhos para o futuro. Então, o meu mercado é muito interessante para ela no futuro. Mas existem pessoas que já frequentam o meu ambiente e que vão fazer essa reflexão e que vão migrar para o home office. Vai acontecer, é normal. Eu vou ter perda e vou ter ganho. Eu quero que todo mundo faça isso para o seu bem, não tem problema. A Kiki está aqui online, não vai me matar eu falando isso. Se a gente perder um cliente para o bem da saúde financeira desse cliente, ok, faz sentido. Porque da mesma forma eu vou ganhar alguém que está vindo de uma sala comercial. E esse cara que está na sala comercial vai receber outro que está numa sala comercial maior ainda. Porque a gente vai estar dando valores a outras coisas. Será que eu preciso de uma sala de 30 metros quadrados para eu estar sentado sozinho, realmente? Então, a gente está tendo esse momento de repensar no seu mercado. E isso me fez assim, cara, a gente está num momento muito interessante. Chato por diversas coisas, mas eu, como sou uma pessoa positiva, eu estou achando um movimento, eu preciso agora posicionar. O André Chaves está aqui. O André Chaves é o criador para a gente da BQ da palavra metro cúbico. Caio, é ele quem criou o metro cúbico. Adora a expressão do metro cúbico. O André Chaves. E como a gente está recebendo feedbacks positivos de que o nosso coworking, que depende tanto de físico, está se posicionando nesse momento que não tem nada físico, né? Pô, isso é o metro cúbico. Lá na frente a gente tira proveito disso, vê o máximo que a gente pode conseguir a nosso favor. É o market share, né? Dando continuidade a tudo que a gente fez, esse debate de hoje sobre as lives passadas, né? Então, essa semana, amanhã, começamos a nova rodada de lives. Essas lives voltadas muito sobre o que vocês pincelaram. Cada um pincelou uma coisa que geraram vários insights nas pessoas e me pediram novas lives sobre criação de conteúdo. Poxa, se eu realmente agora estou tendo que me reposicionar, me reinventar, como o Caio falou, mas como fazer isso se eu não tenho esse approach todo, eu não tenho como fazer? Então, a gente convidou o Rodrigo Lacerda para falar de oratória nesse momento. Muito bom. O Paulo Castro pode falar o quanto ele é bom, porque ele jamais falaria em público assim, não é, não, Paulo? Sensacional. A Tati Lopes, que ela ensina como gravar com vídeo, gravar e editar. Nesse atual momento, você criar sua própria live, fazer o seu próprio conteúdo é importantíssimo. Fernando Vilela, uma criação de conteúdo para o nosso LinkedIn, manter ele ativo. E uma pessoa que eu queria muito trazer, porque a gente está falando o seguinte, o Milber é uma pessoa motivada, blá, blá, blá. Não, eu sou sim motivado, mas isso não significa que eu não esteja com a minha ansiedade lá em cima, não significa que eu esteja com a minha preocupação. Vocês estão dando vários gatilhos de ferramentas. O Rodrigo Lacerda vai trazer ferramenta, Tati Lopes vai trazer ferramenta, Maurício Cardoso trouxe ferramentas, mas não adianta nenhuma dessa ferramenta se nós aqui, nesse momento que a gente está enxertado de informações, não estarmos bem. Então, eu convidei o José Haddad, que ele vai estar falando sobre ansiedade, nosso bem. Ele está aqui também, ele está na nossa live aqui. Então, amanhã começa primeiro com o Haddad. Em seguida, a gente vai rolar a semana toda. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de todos. Fiquei muito feliz. Kiki, eu sei que você está aí. Quer ligar o seu áudio e fazer uma consideração final, puxar minha orelha, fazer alguma coisa? Pode puxar a orelha online, está valendo também. Não sei se ela está aqui, não sei. A gente dá 30 segundos de consideração. Ligou o microfone. Quer falar alguma coisa, Kiki? Eu sou tímida. Mas, olha, muito bom. Obrigado vocês três. Sensacional. Acho que foi bastante esclarecedor.
O objetivo da BQ é estar junto, todo mundo junto nesse momento, somando esforços para que esse momento difícil passe rápido e a gente sinta menos dor, a menor dor possível, porque todos vamos sentir, alguns vão ter que demitir, outros vão ter que fechar seus negócios, mas eu acho que a união faz a força, né? Obrigada mesmo vocês três aí. Sem vocês, esse debate não seria tão enriquecedor. Obrigada mesmo. Luciana, você quer fazer a sua consideração final? A Magda, todas as lives serão no Instagram da BQ, 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Terça e quarta, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Eu vou estar mandando o convite para vocês. Os debates sempre vão ser pelo Zoom, porque a ideia é que tenha uma interação maior, mas as lives vão continuar sendo pelo Instagram, momentaneamente, tá bom? Bom, a Luciana não me ouviu, eu vou finalizar aqui, mais uma vez agradecendo aos três, vocês arrasaram, a repercussão em meu WhatsApp foi incrível, muito feliz de poder ter vocês aqui comigo mais uma vez, e até a próxima. Agradeço a presença de todos, tá bom? Até a próxima. Valeu, até daqui a pouco, Júlio. Até daqui a pouco. Um grande abraço, parabéns a todos aí. Obrigada, gente. Obrigado, André. Eu ainda tenho reunião com o Caio. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.